Betesda. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ah, não acredito. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Todos ouviram? Vamos lá. Amém? Vamos lá? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Espírito de Deus, tu que estavas iluminando, inspirando o teu servo Paulo a escrever, a registrar esta passagem, que o Senhor venha agora trazer iluminação aos nossos olhos, a fim de que enxerguemos as ricas e muitas verdades contidas nesta passagem. Que o Senhor venha falar o coração de cada um dos teus filhos, que vieram a este lugar, desejosos de ouvir a tua palavra e celebrar o teu nome. Bem como o Senhor fala ao coração daqueles que nos acompanham neste momento e tantos outros que nos acompanham em outro momento, mas que a tua palavra possa falar-lhes também ao coração, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Bem, conforme a gente pode constatar no início da carta, Paulo é o autor desta epístola, ou desta carta. Ele deve ter escrito esta carta lá por volta do ano 55, quando ele estava em sua terceira viagem missionária. Ele estava lá na cidade de Éfeso. Paulo recebe algumas perguntas dos irmãos da cidade de Corinto, e ele então escreve pelo menos 4 cartas para sanar as dúvidas desses irmãos. E agora, nesta passagem que nós lemos, ele trata a questão da ceia do Senhor, um tema extremamente importante e que muitos ainda nutriam muitas dúvidas a respeito desse assunto. Apesar de nós termos aqui cerca de 20 e poucos anos, 25 anos do início da igreja ou da instituição ali da ceia pelo Senhor Jesus, ainda a igreja era uma igreja nova, a igreja que ainda estava aprendendo muitas coisas. E Paulo ele vai dizer o seguinte: irmãos, o que eu vou passar para vocês não é algo meu, é algo que eu recebi do Senhor. Ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou passar para vocês. Na verdade, ele já tinha passado. Ele disse assim: aquilo que eu recebi do Senhor, eu ensinei a vocês. É porque não estava havendo uma prática, estava havendo desentendimento na prática ou na celebração da ceia. Então ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu transmito a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído por Judas, tomou o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo, que é partido por todos vocês. Celebrem isso em memorial, em memória de mim. Semelhantemente, diz a Bíblia que Jesus pegou o cálice, bebeu
e deu aos discípulos. Era diferente do jeito que nós fazemos hoje, era um pão para todo mundo e um cálice para todo mundo. Por isso que fala, tomou e deu aos discípulos. Ele tomou o cálice, deu aos discípulos, e os discípulos saíram cada um tomando um pouquinho. E Jesus falou assim: façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e vocês beberem esse vinho, vocês estão anunciando a morte do Senhor, ele se referindo a ele mesmo como Senhor. Vocês estarão anunciando a morte do Senhor, e Paulo fala, até que ele venha. Eu não vou entrar nos detalhes aqui dos problemas que Paulo estava enfrentando, eu quero me ater mais aqui no texto propriamente e tentar trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas, irmãos, é que quando Jesus instituiu a ceia, para os discípulos foi algo um tanto quanto surpreendente. Foi uma surpresa. Quando você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus participou de pelo menos 3 Páscoas. Pelo menos 3, talvez até 4. Então Jesus já havia comido juntamente com os discípulos, ou comido pães e tomado vinho, ou participado ali da celebração da Páscoa com os discípulos outras vezes. Ele já havia comido pão e tomado vinho outras vezes com os discípulos. Mas naquele momento, ele reúne os discípulos e diz assim: olha, eu vou tomar a ceia com vocês. É a ceia ali que era própria da Páscoa, né, uma festa judaica. E ele diz: olha, eu vou tomar essa ceia com vocês e vai ser a última. Os discípulos achavam que seria mais uma ceia, naturalmente, nos moldes como sempre eles participaram. Mas de repente, no meio da ceia, ou ali no início, Jesus pega o pão e ele fala assim: olha, esse pão é o meu corpo. Os discípulos olham para aquilo assim admirados. E ele segue dizendo: olha, este é o meu corpo que será partido, moído na cruz por vocês. Os discípulos recebem o pão, ainda admirados, e depois ele pega o cálice, toma e diz assim: bebam todos, isto é o meu sangue que será derramado por todos vocês na cruz do Calvário. Os discípulos olham e ficam admirados, e ficam meditando, pensando naquilo, e Jesus vai dizer o seguinte: façam isso sempre, repitam isso. Jesus estava dizendo: eu estou criando aqui agora um memorial, e eu quero que vocês lembrem sempre disso, e que vocês pratiquem isso com constância. É tanto que em algumas igrejas a ceia ela é ministrada todo domingo, justamente por conta disso, do que Jesus falou: bebam todas as vezes, ou celebrem todas as vezes em que vocês se reunirem. Então há igrejas que praticam todo domingo, o que não há nenhum problema nisso, como também não há nenhum problema em participarmos apenas uma vez por mês. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos é que Jesus ele faz uma ressignificação, ele dá um novo significado àquele momento e àqueles elementos. Ele dá um novo significado àquele pão, um novo significado àquele vinho. Quando os discípulos, no outro momento agora, fossem participar da ceia, eles de pronto olhariam para aquele pão e não o viriam mais como um pão comum, um pão feito de trigo, talvez de cevada, mas mais provável que seja de trigo. Eles não olhariam mais para aquele pão da mesma maneira, e eles não olhariam também para aquele vinho da mesma maneira. Aquelas palavras de Jesus ficariam a ecoar em seus ouvidos constantemente. Isto é, não no sentido literal, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não no sentido literal, porque Jesus vai dizer que é um memorial, ele vai dizer que é um simbolismo. Mas ele traz um novo significado, de modo que quando a igreja estava reunida, ela olhava para aquele pão e ela conseguia enxergar ali uma representação, um símbolo do corpo de Cristo. E quando ela olhava para aquele vinho, ela conseguia ver uma representação do sangue de Cristo. Com isso eu quero dizer o seguinte: que aqueles que se aproximam de Jesus e que aqueles que querem se assentar à mesa com Jesus devem aceitar o valor ou o significado que Jesus dá às coisas. Aquele que se assenta à mesa com Jesus, ou que decide seguir a Jesus, deve aceitar o significado que ele dá às coisas.
Para os judeus que não praticavam, que não aceitavam a ceia, que não aceitavam os ensinamentos de Jesus, aquele pão continuava a ser um pão sem fermento. É um pão ázimo chamado, era o pão que se comia desde a época da libertação dos hebreus lá do Egito, quando Deus estabeleceu que o povo deveria comer pão sem fermento, na época ali da Páscoa. Para eles era o pão que tinha uma representação de uma libertação que foi às pressas, por isso um pão sem fermento, e que veio a significar mais à frente o fermento, a questão do pecado também para eles. Mas para eles era isso. Mas para os discípulos agora, se nós colocássemos dois grupos, um grupo de judeus a celebrar a ceia relacionada à Páscoa, e outro grupo agora dos cristãos, dos crentes em Jesus, a celebrar a ceia do Senhor, para os judeus aquilo seria um pão sem fermento, um pão ázimo, mas para os discípulos aquilo seria agora um simbolismo, uma representação do corpo de Cristo. Para os judeus que estavam a celebrar a Páscoa, aquele vinho seria apenas um vinho, mas para a igreja agora reunida, celebrando a ceia, aquilo ali seria o simbolismo do corpo de Cristo. Então, aqueles que decidem seguir a Jesus devem entender que as coisas, que devem aceitar o valor e o significado que Jesus dá às coisas. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém. Não somos nós que determinamos o valor e o significado das coisas. Não é a religião praticada pela maioria, a religião do momento, ou o sistema do momento, as pessoas, os homens de fora, o mundo, enfim, não. É o que Jesus diz que é valioso, é que se torna valioso agora para nós. Aquilo que ele dá nome, nós vamos chamar aquilo agora por aquele nome que ele deu. Então, se ele diz que neste momento que nós nos reunimos, nós estamos celebrando a ceia, e que esse pão simboliza o seu corpo, e que o vinho simboliza o seu sangue, nós aceitamos como verdade. Então o pão simboliza o corpo de Jesus, e o vinho simboliza o sangue de Jesus, e as outras coisas todas que estão nas Escrituras, e que Jesus dá valor, nós também damos valor, porque entendemos que ele é quem deve dar significado às coisas, e ele é quem deve dar valor às coisas, e aquilo que ele dá valor e significado é o que deve prevalecer nas nossas vidas. E aí você pode fazer uma lista sem fim de coisas que Jesus, ele dá um significado, o que ele valoriza, mas que eu vou deixar agora para o seu coração, para o Espírito Santo e para a sua imaginação, ou para um outro pregador que queira pegar um gancho e seguir por aí, ou quem sabe eu em algum outro momento. Mas agora eu quero seguir para um outro ponto, que é o versículo 15, que Jesus vai dizer: façam isso em memória de mim. Levando em consideração, irmãos, que o memorial é uma instituição permanente de interesse geral, esse é o conceito, que é voltada para a preservação e propagação de fatos históricos. Isso é um memorial, é algo que é instituído de maneira permanente e que é de interesse geral, e que vai ficar ali, todo mundo que vai passar por ali, ou que vai pegar naquilo, que vai olhar para aquilo ali, vai ver que aquilo carrega uma mensagem consigo, preserva valores, preserva algum feito, algum acontecimento, alguma honra, e propaga algumas informações que estão embutidas ali naquele memorial. Então Jesus volta-se para os discípulos e diz assim: olha, nós não vamos ficar só neste momento, a ceia não vai ficar só neste momento, mas vocês vão repetir isso, porque eu estou estabelecendo agora um memorial. Eu quero que vocês pratiquem isso constantemente. E para que, Jesus? Ele disse: este é um memorial. Todas as vezes que vocês fizerem isso, todas as vezes que vocês participarem, vocês vão estar anunciando, Paulo fala, a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu fiquei pensando comigo, em todo o Novo Testamento, você não vai encontrar nem Jesus e nem os apóstolos nos mandando fazer algo, nos orientando a fazer algo, a repetir uma prática em forma de memorial. Você não vai encontrar no Novo Testamento nem os apóstolos, nem o próprio Jesus nos mandando fazer algo que seja em forma de memorial. Quando vocês se reunirem, façam isso. Quando vocês se reunirem, façam isso em forma de memorial? Não. Paulo até aconselha, quando vocês se reunirem, que um traga profecia, que outro traga salmo, ele dá aquela orientação para o culto, mas em forma de memorial desse registro somente
aqui, nesse momento da ceia, e somente Jesus faz isso. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: olha, tragam a memória de vocês, sempre. Trazer o que, Jesus? Tragam a memória de que eu morri na cruz. Tragam à memória o fato de que eu, o Senhor de vocês, padeci na cruz, sofri os cravos, sofri aqueles pregos, sofri as chicotadas, as humilhações de ficar desnudo, aquelas dores todas, como já disse este pregador nesse mesmo púlpito. Tragam à memória de vocês isso. Por quê, irmãos? Porque Jesus sabia, e nós também sabemos, que a vida é cheia de demandas, a vida é cheia de preocupações, a vida é cheia de coisas que povoam nossa mente, nossas emoções, os nossos corações, e não somente a vida, mas também a própria igreja, tudo que envolve a igreja do Senhor. Existem muitas demandas, existem muitos afazeres, muitas coisas que envolvem a nossa vida, que levam a nossa energia, e que em algum momento essas coisas podem ser conflituosas, elas podem ser cansativas, e a gente pode de repente perder o foco daquilo que é o mais importante e daquilo que serve para nos unir, porque muitas coisas aqui, por certo, vão nos dividir no sentido de que vamos pensar diferente em muitas outras coisas, e isso é totalmente normal, porque somos mentes diferentes, somos pessoas diferentes, e nós vamos pensar diferente. Mas Jesus de repente reúne os discípulos e diz: vocês vão fazer uma coisa que é imemorial, e esse memorial deve trazer à mente de vocês, ao coração de vocês, uma e única, exclusiva coisa: vocês vão celebrar a ceia em memória de Paulo? Não. Em memória de... Não, Pedro, não é sua memória, não. Em memória de Maria? Não, não é em memória de Maria. Em memória de algum dos profetas no passado? Não, não é em memória dos profetas no passado. Não é em memória de repente de Moisés? Não, não é em memória de Moisés. Em memorial de quem? Jesus. Ele vai dizer: façam isso em memória de mim. Coloquem a mente de vocês todas as vezes que forem participar em mim, no que eu fiz por vocês, no meu sacrifício na cruz, no meu sofrimento na cruz, para que vocês entendam e não percam de vista e não tirem da memória que o que vocês têm porque eu dei pela minha morte na cruz, que aquilo que vocês são, o são porque eu morri na cruz pelos seus pecados. Se vocês fazem alguma coisa, se vocês pregam, se vocês tocam, se vocês têm algum outro dom, se faz alguma ministração, se algo acontece na vida de vocês, entendam, todo esse acesso a Deus, toda essa liberdade a Deus, essa liberdade de culto, não é por conta de vocês, não é por conta de obra de vocês, é exclusivamente por conta da minha morte ali na cruz. Então, tragam isso à memória de vocês, sempre que vocês se reunirem, celebrem e coloquem a mente de vocês em mim, para que isso una vocês, para que isso mantenha vocês enquanto igreja no foco certo, que sou eu, o Senhor dos céus e da terra, disse Jesus. Façam isso em memória de mim. E é impressionante como nesse momento da ceia a gente percebe assim um quebrantamento da parte da igreja e um foco totalmente voltado realmente para Jesus, como tem que ser. Porque quem morreu na cruz foi Jesus, irmãos. Não há qualquer mérito da nossa parte, não há qualquer glória da nossa parte, não há qualquer benefício da nossa parte para experimentarmos tudo que experimentamos. Foi a morte de Jesus ali naquela cruz que abriu a porta para todas essas coisas. Então, que nesta noite a gente venha celebrar esse memorial e mais uma vez trazer a nossa memória, para que isso fique ecoando, para que isso fique durante os dias, sempre vindo à nossa memória, ao nosso coração, e a gente não esqueça do porquê que estamos aqui, e do porquê que temos o que temos, e para que não esqueçamos, irmãos, quem nós somos, a igreja do Senhor, lavada, purificada pelo sangue daquele que morreu na cruz, Jesus. Tragam isso à memória de vocês. Mas a ceia também, segundo Paulo aqui, ela traz uma mensagem
ela fala de uma mensagem escatológica, porque Paulo vai dizer: façam isso todas as vezes que comerem em memória de mim, até que eu venha. A ceia, ela aponta para a morte de Jesus, e traz esses benefícios todos que eu falei, mas a ceia também, ela aponta para a volta de Jesus, porque Jesus queria também que os seus discípulos mantivessem acesa em seus corações a chama de seu retorno, a chama de sua vinda para buscar a sua igreja, porque ele sabia também que com o tempo muitas coisas concorreriam, o mundo apresentaria muitas vantagens também, e o mundo poria em xeque, como tem colocado constantemente, essa vinda de Jesus. Será que ele vem mesmo? Será que ele voltará mesmo? Será que isso não é conversa fiada? Nós já estamos esperando há quase 2000 anos. Será que ele vem? Será que ele retorna? E Jesus então estabelece a ceia e diz assim: façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim, até que eu venha. E ele diz: e aí vai haver uma grande celebração, porque eu vou participar da ceia com vocês no reino do meu Pai. Então os discípulos saíram dali com a certeza. Toda vez que a igreja se reunia, ela tinha a seguinte convicção: ele disse que vai voltar. Ele disse que vai voltar. E isso ficou tão forte no coração da igreja, que quando você estuda os evangelhos e quando você estuda o fundo histórico dos evangelhos, você vai ver que havia uma expectativa da parte dos irmãos ali dos primeiros séculos, de que Jesus retornaria a qualquer momento. Claro que com o tempo foi se percebendo que o tempo de Deus é bem diferente do nosso, mas a ceia traz uma mensagem da volta de Jesus. E Jesus diz em João capítulo 14, versículo 2 o seguinte, irmãos: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E como eu disse para os irmãos numa outra oportunidade, Jesus ele pega essa linguagem aí do casamento, em que naquela época o homem ele ficava comprometido com a noiva, mas ele ia para a casa do pai e ele costumava fazer um aposento, um quarto no fundo da casa do pai, e depois que esse quarto ficasse pronto, aí sim ele iria até a casa da noiva, e aí as amigas da noiva e todo mundo começariam a dizer: lá vem o noivo, lá vem o noivo. E ele então pegaria a noiva, ou pegava a sua noiva e levava então para a casa do pai. Mas a casa do pai só tinha um aposento, só tinha uma morada, que era para ele e para a sua noiva. E Jesus toma essa linguagem e fala assim: olha, na casa de meu pai não há apenas uma morada, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo preparar lugar para vocês. E isso encheu o coração dos discípulos de alegria, porque eles entenderam bem o que Jesus estava falando. Jesus, com esta palavra, ele estava incluindo todos eles, os mais simples, os mais desprovidos de repercussão ali na sociedade, ou de honra na sociedade, aqueles os mais tímidos, os mais desprezados, os mais pobres, os mais desclassificados. Jesus então fala isso para os seus discípulos, e aquilo ecoa pelo ouvido daquelas pessoas que viviam jogadas às margens, para aqueles mendigos, para aqueles cegos, aqueles doentes, aleijados, que eram vistos como amaldiçoados naquela época, largados e desprezados, para aqueles leprosos todos que estavam ali naquele momento. Essa mensagem chegou até o ouvido delas, dizendo assim: olha, Jesus falou
falou que na casa do pai dele existem muitas moradas. E de repente um leproso volta-se para o outro e diz: será que tem lugar para nós? E os discípulos que estavam ali como representantes de Jesus diziam: sim, tem lugar para todos quantos entregarem as suas vidas a ele. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e ele já está lá, aleluia, preparando lugar para nós, e ele vai voltar, e ele nos levará para estarmos com ele. E aí se cumprirá o que o próprio João fala em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele raiar nos ares, quando tocar a trombeta, quando ele raiar no céu com poder e glória, com seus anjos todos, arcanjos, querubins, serafins, e diz a Bíblia que ele ajuntará os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Ah, que dia glorioso! Então diz a palavra que nós teremos os nossos corpos glorificados, transformados, e assim como ele o é, nós o seremos também. Aleluia, aleluia. Até que ele venha, a ceia é por aqui, mas quando ele retornar, a ceia é com ele, e ele vai estar ministrando para nós. Por enquanto nós somos aqui os ministros, mas Lucas capítulo 22, versículo 8 diz assim: pois vos digo, Jesus falando, que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Estaremos com ele, celebrando a ceia com ele. E Apocalipse 19, 9 vai dizer: então me falou o anjo, João falando, escreve, bem-aventurados, felizes, abençoados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes são aqueles que se assentarão junto à mesa e serão ministrados pelo próprio Jesus. Até que ele venha, nós vamos continuar nos reunindo quanto igreja para adorá-lo, para bendizê-lo, e nós vamos estar cultuando aqui. Mas quando ele voltar, quando então o que ele disse na ceia, até que ele venha, nós estamos aqui. Mas quando ele vier, Apocalipse 21, 22 vai dizer assim: nela não vi santuário, João falando lá na Nova Jerusalém, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então lá não haverá mais santuário, não haverá mais necessidade de reunião, não haverá mais necessidade de cultos horários, porque estaremos diante dele constantemente. Assim como o sol brilha sobre nós, diz a palavra, ele estará conosco. Então será a habitação de Deus com o seu povo. Até que ele venha, nós vamos orar, nós vamos evangelizar, mas depois que ele vier, Hebreus 8:11 vai dizer assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor naqueles dias. Até que ele venha, vamos falar de Jesus às pessoas, vamos mostrar o Senhor às pessoas. Mas quando ele vier, no dia e quando nós participarmos dessa ceia que está reservada para os seus escolhidos, então nós não precisaremos mais ensinar cada um ao seu próximo, porque todos conhecerão o Senhor dentro da sua permissão, porque Deus sempre vai ser um mistério revelado. Deus, ele se revelou, mas sempre vai ser um mistério revelado. Não pensemos nós que na eternidade esgotaremos Deus e o conheceremos na sua totalidade, porque Deus, ele vai continuar sendo infinito, muito para além de tudo. Até que ele venha, irmãos, nós vamos chorar aqui, nós vamos sofrer muitas vezes, nós vamos derramar lágrimas, mas quando ele vier, Apocalipse 21, versículo 4 vai dizer: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Celebrem a ceia até que ele
ele venha, porque depois que ele retornar, tudo volta a ser o projeto original de Deus, do homem junto ao Senhor. Até que ele venha, sofreremos algumas derrotas em algumas batalhas, mas depois que ele vier, diz Tessalonicenses, que então ouvir-se-á um cântico triunfal, entoado pelos adoradores do Cordeiro, o cântico da vitória, o cântico do triunfo. E como diz Paulo, nós vamos cantar o seguinte hino que Paulo fala: ó morte, onde está a sua morte? Ah, pecado, cadê o seu aguilhão? Cadê aquilo em que você confiava? Cadê aquilo em que você tinha vitória sobre os salvos, sobre os homens? E Paulo disse: tragada foi a morte pela vitória na cruz. Mas a conclusão final disso, o desfecho final disso, vai se dar quando ele raiar nos ares. Ah, irmãos, e aí sim nós seremos semelhantes a ele. Aleluia. Até que ele venha, a morte terá vitória sobre nós, ou breve vitória sobre nós. Paulo vai dizer: porque é necessário que isto que é corruptível, o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E aí nós cantaremos o hino de triunfo, o hino da vitória. Até que ele venha, vamos celebrar a ceia como um memorial, trazendo a nossa memória. Até que ele venha, vamos celebrar a ceia, mas depois que ele vier, tudo muda. Tudo vai ser diferente. E você que ainda não tem essa viva esperança no seu coração, eu quero convidar você a entregar seu coração a Jesus Cristo, a recebê-lo como o seu Senhor, a reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. E aí essas convicções todas que você está nos vendo cantar, celebrar, glorificar e pregar, essas convicções também, elas tomarão conta do seu coração, da sua alma, e você se alegrará em Deus, e você também vai poder participar dessa ceia conosco, como um ensaio para a ceia daqueles que triunfarão no dia da vitória. Aleluia. E esta noite é uma noite oportuna para que você entregue o seu coração a Cristo. Você que está longe, você que está afastado, caminhando por caminhos outros contrários ao do Senhor Jesus, Ele te convida nesta noite com amor e carinho: venha, porque na casa do Pai tem muitas moradas. Aleluia. Quero convidar você a ficar em pé neste momento, em nome de Jesus. Quero chamar meus queridos diáconos aqui à frente para me auxiliarem. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Ainda bem que eu vou morar no céu. Eu quero orar por aqueles que estão em casa, me despedir deles neste momento, para continuarmos aqui com a ceia, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos por Tua morte ali na cruz, Jesus. A Tua cruz que foi pesada, porque os nossos pecados estavam nela, mas o Senhor triunfou, o Senhor venceu, e em Ti nós somos vencedores também. Eu quero, Pai, orar por essas pessoas que estão em casa nos acompanhando, que nos acompanharão no outro momento, que estão longe, estão afastadas, sem esperança, sem expectativa de vida, para que o Teu Espírito possa envolver os seus corações nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, no momento em que de repente elas assistirem a esta mensagem. Que o Senhor venha abençoá-las no nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, quebrar as barreiras, as muralhas, os enganos, e fazê-las compreender que esta mensagem, ela é verdadeira, ela é a mensagem dos céus, a mensagem de salvação, a mensagem do Pai para a vida delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está em casa, em nome de Jesus.